Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje para continuar aí que vocês estavam vendo relacionado aos poliedros. Vamos continuar aí essas figuras tridimensionais, né, como são chamadas, toda a ideia que vocês já tiveram. Para me acompanhar e ver, né, acompanhar vocês aí no chat, vai ser a professora Alessandra. Olá, alunos, bom dia, professores. Bom, vamos ver o que o Jonas vai aprontar hoje nessa aula com esses poliedros, que a gente já está conversando sobre eles há alguns dias. A galera já está aqui no chat dando bom dia para a gente, bom dia para todo mundo, na verdade, né? Ou depois desse feriado, né? Pois é. Será que eles sentiram saudade? Acho que eles deram foi a graças, né? Que não olharam para a gente. Mandar um beijo para o Pedro, que está assistindo a gente todas as aulas. Um beijão, Pedro, muito obrigada. E é isso aí. Eu estou contando com a participação deles aqui no chat, como o sexto ano sempre arrasa, né? É isso mesmo. Então, a aula de hoje, nós vamos trabalhar e continuar a ideia dos poliedros, falando um pouquinho sobre, como vocês viram, né, um pouco sobre os poliedros de Platão. Esses poliedros nada mais é do que uma construção de um sólido em terceira dimensão. É como se você tivesse uma parte, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a parte planificada, né, sobre a, digamos, uma planície, e a partir dela você construir um sólido geométrico, alguma coisa em 3 dimensões. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, Ale? Então, essa questão dos sólidos que é muito importante. Exatamente. E assim, a importância de ter compreendido o que a gente conversou nas aulas anteriores, né? Porque a gente vai trazer elementos ainda na aula de hoje. Por exemplo, o Matheus ele disse que assiste as aulas desde o começo. Então, Matheus, se você prestou bastante atenção e os demais que prestaram, com certeza não terão grandes dificuldades hoje, né, Jonas? Isso mesmo, né? Então, para continuar aí a habilidade, vai aparecer na telinha para vocês, é a habilidade 18. Essa habilidade 18, né, nós falamos sobre os poliedros, que é essa construção aí. Aí é um poliedro um pouquinho diferente, né, Ale? Com digamos assim, alguns pedaços tirados dele, né? Exato. Então, essa ideia de poliedros, essa construção geométrica, né? Essa forma que eles vão ver, vão identificar, né? Dessa construção. Então, nada mais é do que um poliedro, é um objeto em 3 dimensões. Pensando, por exemplo, lá na sua casa. Então, digamos aí, todo mundo lá na sua casa. Sua casa, basicamente, é como se fosse um poliedro. Ele tem comprimento, tem largura e tem altura, né, Ale? Tem todas, digamos assim, 3 dimensões, não é isso? Exatamente. Por isso que são 3 dimensões. Largura, comprimento, largura e altura, correto? A ideia do 3, né, do tri, se a gente for pensar dessa forma, né? 3 elementos, pelo menos, que compõem esse poliedro. Isso mesmo. Então, essa forma aí que vocês vão identificar, essa forma tridimensional, vocês já viram anteriormente. Principalmente lá nos anos iniciais, onde vocês fizeram essa construção. Vocês conseguiram montar esse molde de construção aí para vocês, que é basicamente você ter uma parte planificada. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje, né? Você ter essa parte planificada e você desenvolver a construção dele. E, claro, esses poliedros têm algumas definições de como eles são. Primeira coisa, nós vamos falar, então, para relembrar aí, que vocês vão ver, a questão, então, dos polígonos. Então, polígono era todo aquele... Vai aparecer aí na tela para vocês. Então, são figuras geométricas fechadas, formadas por linhas, no caso aí, segmentos de reta, que cruzam apenas nas suas extremidades. Então, eu tenho o seguinte, eu vou pensar da seguinte forma, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, eu vou pensar da seguinte forma. Aqui eu tenho o losango. Eu consigo fechar esse objeto? Ó. Então, fechei aqui as extremidades. Então, aqui, ó, nesse ponto, eu montei um ângulo. Aqui eu montei outro ângulo. Fechei ele, eu construí um polígono. Então, nós vimos anteriormente convexo e não convexo. Não é o caso aqui, nós não estamos observando isso. Mas, basicamente, a construção. Então, aqui eu tenho o losango, eu consegui fechar ele. Uma outra forma geométrica que vocês podem identificar que você consegue fechar é o trapézio. Então, que a gente sempre chama, né, Ale? Uma base menor, né, aqui em cima e uma base maior aqui embaixo. Você conseguiu fechar esse quadrilátero? Você também tem. Aqui eu tenho um hexágono, né, a terceira figura para vocês, porque eu tenho 6 lados, né, aqui, ó.
Então eu tenho 6 lados, eu tenho hexágono. Eu tenho 8 lados, Ale. É um octógono. Octógono. Tem que parar para pensar, gente. É É octógono. 8 lados. Principalmente essa hora, né? Muito cedo. Depois de 3 dias aí, não, é complicado, mas é um octógono. Isso aí, esquentar o cérebro, né? Colocar Tico e para Teco estão funcionar. dormindo. Aqui eu tenho um paralelogramo, né, uma característica aí também de um quadrilátero, e um triângulo, que é a última figura que vocês vão identificar. Então, a partir dessas figuras, nós conseguimos construir, no caso aqui eu tenho uma figura planificada. Por que planificado? Eu vou explicar bastante isso para vocês, tentar entender. Por exemplo, estou aqui numa lousa digital, né, Ale? Então, essa lousa digital, ela tem 2 dimensões, né? Digamos assim, essa parte horizontal, essa parte vertical, ou largura e altura, alguns podem até chamar de comprimento, né? Então seria essa largura e altura, que é o que funciona para todos os outros, né? Eles vão ter aqui, ó, 2 dimensões. Então eu construo eles a partir dessas 2 dimensões, não é isso? Exatamente. Quando a gente fala de polígono, a ideia é essa. 2 dimensões, porque ele é uma figura plana, né? Então, o que é plano tem 2 dimensões. Como o Jonas disse, pode ser largura e altura, ou comprimento e altura, depende da figura e da ótica de quem está observando essa figura. Isso mesmo. Então, a partir dessa ideia aqui, então eu tenho plano, por isso que nós utilizamos aqui a lousa, é uma forma aí de vocês identificarem. A partir do plano, então, eu posso ter uma figura tridimensional. Trouxe aqui um dado pequenininho ali. É bem pequenininho. Trouxe um dado que aqui na TV tem que ser de forma maior. Dizem que encolhe, né? Dizem que a gente fica pequeno lá na TV, né? Mentira, isso é mentira. Não, isso daí não é verdade, gente. Bem pelo contrário. Não vou, eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto, mas é não. Então aqui eu tenho uma figura tridimensional. Qual que é a ideia? Ela tem obrigatoriamente uma planificação, né? Então, um dos lados dele, digamos assim, essa parte planificada, e ela tem outra. Então, eu consigo contar 3 aqui. Então, se você observar, eu vou até tentar colocar ela na seguinte forma, que eu consigo contar 3 aqui, ó. Então, eu tenho, digamos assim, a largura, né, Ale? A largura. Isso. A altura, vamos colocar esse lado aqui, e o comprimento para cá. Exatamente. Então, eu tenho uma figura tridimensional. O dado aí, se vocês observarem, então é uma figura tridimensional, né? Correto. A figura tridimensional, ela eu costumava falar com os meus alunos, que também é aquela que ocupa lugar no espaço. Ela não está só em contato com o chão. Por exemplo, eu não sei se eu vou deixar os meninos, os câmeras agora em maus lençóis, mas o dado do jeito que ele está, ele tem um lado dele que está em contato com o chão. Que a gente não consegue nem ver, né? Exatamente. Mas observa que ele tem uma altura, porque ele tem outras faces. Então, ele ocupa um lugar no espaço. Ele tem essa característica, uma figura tridimensional, não é isso? Isso mesmo, né? Então, como a Ale colocou, né? Imagina o chão como se fosse a parte plana, né? Seria as nossas 2 dimensões, né? Isso. Então, por exemplo, seria a largura aqui e o comprimento. E aí eu tenho uma altura. E essa parte que ele fala que é tridimensional, não é isso? Exatamente. Beleza? Então, numa figura tridimensional, vou até pedir para o diretor colocar aí na telinha a Deixa eu definição. só te falar uma coisa. Pode A falar. Mariana está falando assim, meu Deus, essas coisas são bem óbvias. A gente parte também desse pressuposto, mas, Mariana, tem muita gente que tem dificuldade ainda em compreender isso. E aí, assim, eu estou percebendo que também o chat está aberto hoje. E aí eu estou percebendo que também tem uma galera que não está prestando muita atenção nessas coisas que nós estamos falando. Então, gente, preste bastante atenção, façam as anotações de vocês, porque vocês podem ter certeza que em algum momento vocês vão utilizar todas essas informações. Isso seja mesmo. até o ensino médio ou seja em outro contexto. Sim, às vezes até para a vida, né? Às vezes até numa forma aí que vocês façam em casa mesmo. Então, eu tenho a figura tridimensional como nós estávamos comentando. Então, eu tenho o dado aqui, né? Então, eu tenho essa figura. Vou até pedir para o diretor colocar na telinha, então, a ideia do poliedro, que vai aparecer aí para vocês. Que é o seguinte, então, poliedros são sólidos geométricos, né? É uma classificação que a gente utiliza bastante, a ideia dos sólidos, né, Ale? Então, são sólidos geométricos cujas faces são formadas por polígonos.
No caso aqui que nós temos, né, nós temos a formação através de um quadrado, um quadrilátero. Exato. E aproveitando isso, Fabrício, a TV, como o Jonas estava falando, a lousa, ela é, sim, ela ocupa, sim, lugar no espaço, tá? Quando o Jonas ele estava falando apenas da tela, correto? Ele não estava falando da figura, né, do objeto em si, porque daí o Fabrício perguntou. Disseram que a lousa tem 2 dimensões, então ela não sim. ocupa Entendi. lugar no espaço. Entendi. E o dado sim é isso? Não, a lousa ocupa lugar no espaço, ela é tridimensional. A tela da lousa, que é o que o Jonas estava utilizando como exemplo, não, só a tela, entendeu a É diferença? como se fosse a folha sulfite, né? Exato. A tela é como se fosse a folha sulfite, né? Então ela tem aqui a largura e a altura, ou alguns podem até utilizar como comprimento, dependendo como for. Então ela tem essas 2 dimensões. Ela, claro, ela tem um comprimento aqui diferente, né, Ale? Porque Exato. ela está no espaço, mas seria basicamente essas 2 dimensões. Isso. Então, era só para esclarecer para ele, porque ele fez essa pergunta. Fechado, é isso aí, tá certo. Então, a ideia aqui dos poliedros, vou até pedir de novo para o diretor colocar na telinha para vocês. Então, os poliedros aí então, são formados, né, que a gente chama de sólidos geométricos. Sólidos porque é como se fosse uma construção, é aquela ideia de você conseguir segurar também, né? Então, sólidos geométricos cujas faces são formadas por polígonos. No caso aqui, ó, do dado, nós temos um polígono que é o quadrado, que é o quadrilátero aqui, né? Então, nós utilizamos ele para a construção desse polígono. Só que dentro dele, nós temos algumas definições. Então, por exemplo, vou tentar pegar aqui e mostrar para vocês o seguinte. Então, eu tenho esse lado aqui. Desse lado, eu tenho o vértice. O que é o vértice? Esse pontinho aqui, ó, não sei se o diretor consegue mostrar, esse pontinho aqui onde eles tentam se encontrar, ó, onde encontra basicamente essas 3 retas aqui, a gente chama de vértice, né, Ale? Esse Isso. ponto fixo aqui. Beleza. Dentro desse ponto aqui, então no caso aqui eu tenho pontos ao longo do dado inteiro. Essa reta em preto aqui que vocês estão vendo, que eu tenho aqui, eu chamo ela de aresta, não é isso, Ale? Isso, e vocês podem observar que nesse caso aí, um vértice está unindo 3 arestas. Isso mesmo. Aqui, ó, se vocês olharem de novo, eu vou tentar colocar aqui, ó. Então, um vértice, eu consigo, no caso aqui, ó, as 3 arestas. Beleza. Então, eu tenho o vértice, eu tenho a aresta, no caso aqui as 3, né? E eu tenho o que ele forma, né? Por exemplo, o 5 aqui é a minha face, né? Exatamente. A figura plana tem um lado, o poliedro, que é a tridimensional, ela tem uma face. Isso mesmo. Então, quer dizer, uma não, algumas. No caso aqui 6, né? Então, essa ideia aqui, essa ideia que eu consigo localizar esses 5, essa parte do dado aqui, essa parte no caso em amarelo, nós colocamos como face. Beleza, né? Tranquilo. Sempre Sim. lembrando que eu tenho esses 3 elementos dentro, né, do polígono aí que nós podemos ver. No caso poliedro. Aqui, é do poliedro, desculpa. Isso. No caso aqui eu tenho um dado, né? Eu tenho uma figura que a gente chama de cubo, né? Então, nesse caso aqui, ele tem 6 faces. Mas dependendo, eu tenho outras, né? Exatamente. Eles viram na semana passada, até antes do feriado, com o professor Osmar, alguns poliedros trazendo até algumas quantidades de faces, vértices e arestas. Isso mesmo, né? Então, o polígono aí, no caso, o poliedro que vocês vão ver, né? Vocês podem formar ele com o número de faces. Tem uma característica. Mais para frente vocês vão ver essa parte da característica aí que é muito importante. Vamos tentar, então, uma atividade que é a seguinte, ó. Vai aparecer aí na telinha para vocês, que é essa atividade 1. Nessa atividade 1 está assim, ó. Então, observe atentamente o poliedro que representa um dado. Foi o que eu apresentei aí para vocês. E responda o seguinte. Então, joga lá no chat 3 perguntinhas aí para a gente pensar aí, para a gente questionar. Quantos vértices você identifica? No caso aí do cubo do dado, né? Quantas arestas e quantas faces? Então, a minha pergunta é, quanto de cada um desses elementos tem, no caso do poliedro que nós estamos utilizando, é o dado. Como é a primeira atividade aí, né? Vamos dar 3 minutinhos para eles e a gente já retorna com a resposta. Beleza, Ale? Tranquilo. Fechado? 3 minutinhos para vocês. Bom trabalho.
Olha, Jonas, várias respostas, tem algumas diferenças, mas vamos lá. Olivier, ele disse 8 vértices, 12 arestas, 4 faces. Ok, O Lucas disse 6 faces. ok. O Miguel, ele só colocou 8, 12 e 6, que eu imagino que seja exatamente a sequência como está ali. Vértice, Sim. aresta E e face. face. Fechado. Giovana também colocou 12 e 6. O Márcio colocou 4, 4 e 6. Pedro Henrique e Ana Vitória, 7 vértices. Tem mais respostas como a da Júlia, 8, 12 e 6, mas também tem o Vitor Hugo também colocando 4, 4 e 6, a Maíra. Então, tem algumas dúvidas por aí. Tá. Então, primeiro eu vou apresentar a resposta aí para vocês identificarem, que é a seguinte. Então, eu posso calcular primeiro o número de vértices, que é a primeira questão. Então, na telinha vai aparecer aí para vocês, ó. Então, eu consigo identificar 8 vértices. Então, essa é a primeira resposta. Vamos tentar contar aqui, né, Ale? Vamos, Então tá bom. vamos colocar debaixo do braço o dado e tentar contar da seguinte forma. Então, eu vou pensar no seguinte. Estou aqui com um dado. Vértice, então, é todo aquele pontinho, né, onde a gente encontra a aresta. Não é isso, Ale? Isso. Beleza. Então, eu estou aqui, ó. Então, aqui é um vértice. Fechado? Fechou. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza. Ok? Isso. Isso. Se eu virar ele, ó, eu vou encontrar outros 4, não é isso? Então, Muito 1, bem. 2, 3, 4 aqui. 4 e 4, 8. Consigo encontrar o total de vértices. Então, aqui consigo calcular, beleza? Tranquilo. Fechado. Aí vamos tentar ver as arestas. Aí eu vou aparecer para vocês a resposta. Então, eu consigo localizar 12 arestas como resposta, vai aparecer aí para vocês. Então, 12 arestas com respostas e 6 faces. As faces é mais fácil. Está numerado aqui, né? Ó. Então, vamos mostrar para eles. Está numerado. Então, eu tenho 1. Cadê o 2? Tem que ficar procurando. O tem 3 área está de para cabeça. baixo, embaixo. Isso, 2, 3, Deve estar lá do outro lado, aqui embaixo. 4 está aqui embaixo. Isso, aí. 4, Na sua 5 direita, está em esquerda. amarelo aqui. E por último, o 6. Então eu tenho 6 faces. Aqui não tem como errar, né? Não, esse não tem. Tem até uma característica legal do dado aí, dá para vocês identificarem, que é o seguinte. A soma das faces opostas, digamos assim, sempre resulta em 7. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa face. Vou até colocar isso aqui. Tenho essa face aqui, ó, como 6. Beleza? Ó, tenho essa face aqui como 6. Se eu virar ele completamente, ó, então, do outro lado completamente, eu tenho 1. Então, somando sempre tem que dar 7. Ou seja, esses dois lados que eu estou segurando, ó, 6 e 1 dá 7. Isso serve para o dado inteiro ali. Então, por exemplo, ó, vou pegar o 5. 5 para 7 tem que ser qual número? 2. O 2. Então, Você está cobrindo o 2, mas é o 2. mas é o É isso 2, aí. ó. Então, eu tenho o 2 aqui. Então, 5 e 2. E por último, né, o 4. Ó, vou pegar aquele de lado aqui, ó. O 4 e o 3. Então, são sempre os dois, né? Se você olhar sempre as pontas, né, tem que dar 7 aí. 7. Legal, né? Característica interessante. Eu não sei se o povo já tinha reparado nisso, não. Eu espero que sim, porque geralmente... Por isso que o dado também não pode ser construído de qualquer jeito, né? Não pode ser feito de qualquer forma aí, ele não pode ser representado. Não é aleatório, né? Isso mesmo, na característica do dado. Beleza, agora a aresta. A aresta eu vou tentar contar de novo, vamos lá, que é talvez o maior número ali, né? Então nós vamos contar da seguinte forma. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 que fecha o dado. Tranquilo. Aqui fecha o quadrado, desculpa. Então eu tenho 4 aqui. Certo. Se eu virar ele completamente, vou ter de novo 4, Mais né, Ale? 4. Então 1, 2, 3, 4 aqui. Beleza. E as conexões, digamos assim, né? Então se eu tenho 4 e 4 eu tenho 8. Exato. Aí me falta. Vou virar ele aqui só para vocês verem. Então eu tenho 8, 9, 10, 11 e eu fecho o dado aqui, 12. 12. Legal, né? Sim. Então eu consigo aqui fechar, encontrar as 12 arestas ali, né? Que era a formação do dado inicial.
Tranquilo. Beleza? Eu acho que quem teve a dificuldade, colocou 9 arestas, 11, eu acho que agora compreendeu por que nós temos 12 arestas no cubo. Isso. Depois vocês vão ver, tem até uma representação, né, digamos assim, algébrica, que dá para encontrar esse valor. Mais para frente aí vocês vão ver. Então, essa é a forma com que você consegue localizar. Tem poliedros, né, tem sólidos que é muito mais difícil você localizar, principalmente essa relação, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, eu tenho alguns poliedros, né, que são feitos de uma outra forma, né? Não obrigatoriamente é sempre um cubo poliedro, né, Ale? Exatamente. Nem necessariamente um cubo, nem necessariamente um paralelepípedo, que principalmente as cidades do interior têm as ruas que ainda são feitas de paralelepípedo. Então, os poliedros aí são sólidos geométricos cujas faces são formadas por polígonos. No caso, eu posso formar por um triângulo, por um quadrado, por um pentágono, né? Uma figura com 5 lados, o hexágono e outros. Então, são sólidos geométricos, são objetos, aí no caso, que possuem 3 dimensões, como nós comentamos lá no início. Então, ele tem largura, comprimento e altura. Vamos tentar, de novo, vou até pedir para o diretor colocar, tenta focar no chão, que eu gostaria de fazer da seguinte forma. Ó. Então, eu vou tentar vocês identificarem da seguinte forma. Então, ele tem aqui, ó, essa parte aqui, ó, como largura, altura, obrigatoriamente, essa parte aqui, né, Ale? Então, isso. A altura e o comprimento. Então, ele tem largura ou profundidade, alguns utilizam assim, né? Largura e a altura aqui dele com essa relação. Então, ele é uma figura tridimensional. Vou pedir para colocar de novo na telinha o slide. Na telinha de vocês vai aparecer, eu tenho, por exemplo, as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são poliedros, né? Exatamente. Um pouquinho maior que esse dado. Um pouquinho, quase nada, verdade. E belos poliedros, diga-se de passagem. Sim, tem até uma relação, né? As pirâmides, né? A relação delas, as 3 seguidas ali com as estrelas, tem toda uma história ali da construção, como conseguiram colocar aquelas pedras muito pesadas, né? Tem toda uma história de como foi feita essa construção. Então, mas as pirâmides aí é uma forma de vocês enxergarem. O outro, que é o que a gente geralmente chama, que é o cubo de gelo. Sim. Que atualmente, se você olhar, pelo menos na minha casa, não é mais cubo de gelo. É um paralelepípedo. Ele é uma outra forma ali de gelo. Não sei se é na sua também, Ale. Não, na minha ainda é o cubo de gelo, mas eu conheço gente que pega aquele copinho para café e faz ali no copinho de café também. Então, hoje tem várias formas, né? Vários poliedros que representam o cubo de gelo, que não necessariamente um cubo. Isso mesmo, isso é verdade. Então, dentro desses poliedros, qual que é o objetivo da aula de hoje? Nós vamos ver sobre os sólidos, né? Os poliedros de Platão. Vou pedir para isso colocar na tela. Então, são aqueles que possuem características comuns. Comuns, mas aonde, né? Como é o caso do tetraedro. É um extraedro, né? Hexaedro, né? Desculpa. É a forma também de uma outra representação. Do octógono, que ele tem lá... Ó, octaedro, desculpa. Ele gostou do octógono, gente. Do decaedro e do isoedro. Não, icosaedro. Icosaedro, desculpa. Então, cujas faces são polígonos regulares congruentes. Mas eles são congruentes de que forma? Então, vamos voltar aqui para o nosso cubo, né? Mas, Jonas, o que é mesmo congruente? Eu acho que vai ter gente que vai perguntar. Vamos lá. Congruentes são coisas que geralmente nós chamamos na matemática de igual, né? Tudo que geralmente é igual a gente chama de congruente. Um ângulo é igual ao outro, nós chamamos eles de congruente. No caso aqui do quadrado, do cubo, nós vamos ter o seguinte. Esse lado de quadrado aqui, ó, essa dimensão, no caso esse aqui, ele tem 27 centímetros, se eu não me engano, quando eu construí, tá? Então eu construí 27 centímetros. Qual que é a principal característica para ele funcionar como um dado aí exato? Se eu pegar outro quadrado, né, Ale? Pegar outro quadrado aqui dele, eu garanto para você, a
apesar dele estar um pouquinho judiado já, ele tem 27 centímetros aqui nas larguras dele. É aquela história. Quando foi feito, todos as seis faces tinham a mesma medida, que é 27, que você falou? 27 centímetros. Quando foi feito. Depois que já jogou algumas vezes, pode estar um pouquinho estranho, mas a ideia é essa. Ele é formado por faces cujos lados medem 27 centímetros. Isso mesmo. Então, qual que é a ideia aí, né? A ideia é que todos os lados, né, a ideia de relacionar de quadrado são iguais. Isso nós chamamos de poliedros de Platão. Vou pedir para o diretor colocar aí, que vai ser a nossa segunda atividade, que é a seguinte, aí é a principal característica. Então, tudo que é de mesma, digamos assim, forma geométrica, então, por exemplo, a primeira ali. A primeira eu tenho algumas figuras formando esse poliedro. Todas são iguais? Então, no caso ali, todas são triângulos? Todos os triângulos são iguais? Então, a gente chama ele de um sólido, né? No caso, um poliedro de Platão. Vou voltar aqui, vou até pedir para o diretor colocar de novo no cubo. O cubo eu garanto que é um poliedro de Platão. Por quê? Porque todas as faces, todas essas partes planificadas, né, todas essas faces, têm mesmas dimensões. Mesmas dimensões que eu digo, ângulo, lado, tudo igual, né, Ale? Todas as formas. Então, o ângulo formado aqui, ó, eu tenho para todas as faces iguais. Então, essa é a principal característica do sólido de Platão. Beleza? Eu acho que tranquilo. A professora Valdeci, ela está aqui com os alunos dela da Escola Marechal Rondon, lá de São José dos Campos. Eu sei que eles estão acompanhando e eu tenho quase certeza que se ainda tinha alguma dúvida de quais são as características, você conseguiu sanar agora. Eu também espero aí. A gente espera muito. É isso mesmo. Então, pode colocar na tela para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Então, nessa atividade 2, o que eu gostaria que vocês identificassem? Dos sólidos geométricos aí, que vocês estão vendo abaixo, quais são classificados como poliedros de Platão? Então, 1, 2, 3, 4 e 5, quais são? Inclusive, está lá no caderno do aluno de vocês, na página 73. Então, tem as alternativas aí. Qual vocês acham que é um sólido de Platão? De novo, com todas as faces congruentes, ou seja, todas as faces iguais. E a gente já retorna. Então, 2 minutinhos para vocês e a gente já retorna com a resposta. Olha, Jonas, a gente tem
quase, mas é só quase uma unanimidade. Quase. Por quê? A maioria respondeu que é a letra D. Todos, se eu não me engano. Isso. Então, o Victor Lemes, ixi, Iara, eu acho que é Iara, que está aqui, Raila, Pedro Aguiar, Natan Pereira, Daniel dos Santos, Juan Pietro, Felipe, falaram que é D. O Matheus não, a Maria Vitória, o Pedro Aguiar e teve mais alguém aqui, falou que, o Lucas Venâncio disse que é C. Felipe, B. E o Pedro Henrique, ele está em dúvida se é o C ou o D. Mas a maioria falou que é a D. Tá. Pode gerar dúvida mesmo. Às vezes, olhando nessa forma, aí tem que geralmente nós, professores de matemática, sempre utilizamos, que essa forma, tentar desenhar um objeto tridimensional no plano, ela é bem difícil de identificar. Então, talvez para vocês identificarem o que cada uma seria mais difícil mesmo. Então, a ideia aqui que vocês vão observar, né? Então, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui, ele seria uma forma tridimensional, aonde aqui ele formaria, né? Se vocês estão olhando, ele formaria a tridimensionalidade dele, digamos assim, o fundo, seria a profundidade dele. E é mais difícil enxergar mesmo. Mas, como a resposta aí seria para identificar, todos esses, né? No caso, todos os poliedros têm faces regulares. Então, por exemplo, do triângulo, que acho que talvez tenha gerado dúvida por causa da alternativa C. O primeiro, sim, os quatro, né? Os 4 lados aqui, dele é formado sim por um triângulo, né? Então, todos os triângulos aqui que vocês vão identificar, tem, no caso ali, se vocês conseguirem enxergar, a questão de um triângulo. Isso serve para todos os outros. A figura mais difícil aí de enxergar isso é a figura 5, né, Ale? Essa figura 5 aqui, ela é um pouquinho bem mais complicada. Até por conta da quantidade de lados dela, né? Isso. Se eu não me engano, ela é a que tem 20 lados. Isso, se eu não me engano, essa que tem 20 lados mesmo. Então, essa forma aí de vocês enxergarem, de vocês conseguirem construir essa ideia, é a ideia primordial. Se vocês conseguirem enxergar todos os lados aí, no caso, todas as formas geométricas, as figuras, têm a mesma forma, beleza, Platão matou aí a questão, vocês conseguiram enxergar. Essa é a ideia. Claro, enxergar uma forma assim talvez seja um pouquinho mais difícil, mas acredito que a maioria tenha acertado nisso, né, Ale? Sim, pelo menos aqui nas alternativas que eles colocaram no chat, compreenderam. Então, dessa forma aí, um outro jeito da gente enxergar, que é o que vai aparecer para eles, pode pôr na tela, diretor, que é a questão da planificação. Essa planificação aí, nós podemos dizer que é ele numa forma planificada para montar ainda, né? Falta montar no caso aí, essa planificação. Então, o que eu tenho? A planificação é a representação de sólidos geométricos de forma plana, ou seja, não tridimensional. Eu tenho ela em 2 dimensões. Então, por exemplo, vou pedir para colocar, essa é a forma planificada, por exemplo, de um cubo. Eu tenho essa aqui como a de um cubo, né, Ale? Onde? Isso. Na hora que eu conseguir fechar, eu consigo identificar que é um cubo, beleza? Exatamente. Tanto é que normalmente quando a gente vai fazer a montagem, a gente coloca algumas abas nele, né? Se você quiser até mostrar, quer ver? Pode mostrar. Ó, vou até complicar, vai ter que chegar acho que um pouquinho mais para enxergar aqui do lado. Observa que ele tem uma aba. Para colar, e é né? essa aba que a gente usa para poder dobrar, colar e deixar o que era um plano, nesse caso é um cubo, na forma tridimensional. Então, qual que é a ideia aí? Então, essas formas geométricas, elas não são construídas, né, Ale? Tipo assim, vou pegar lado e etc, vou construindo. Não. Ela tem uma planificação, você pode recortar e você faz essa montagem, digamos assim, Isso. desse objeto. E como a gente vai ter um pouquinho de tempo, eu vou colocar na telinha para vocês. Vamos ver se vocês conseguem responder rapidinho, 1 minutinho aí para vocês, que é a atividade 3. Na atividade 3 eu quero saber aí de todas, das figuras abaixo, qual representa um cubo. Então, A, B, C, D
Qual dessas aí você acredita? Um minutinho para vocês e a gente já retorna. Olha, ô Jonas, segundo os alunos, a resposta correta é a alternativa C. Tá bom, boa, né? Vocês colocaram aí como a questão da 4, né? A Melissa colocou que é D. Boa, Melissa, isso aí, ó. A resposta certa seria D. Vou pedir para colocar na tela, que é o seguinte, ó. Tem uma classificação de você conseguir construir, né, esse cubo. Ou seja, se eu tiver 4, digamos assim, né, enfileirado 4, eu só preciso, no caso aqui, tem os 4 aqui para todos, eu preciso de 2, digamos assim, para fechar esse cubo. Então, ó, todos os lados aqui, ó, eu tenho 2. E aí eu consigo fechar esse cubo, por isso que a resposta certa seria todos, né, Ale? É isso mesmo. Beleza? Vou pedir para o diretor colocar a avaliação aí na tela, e eu quero que vocês coloquem o seguinte: se vocês gostaram da aula, se foi interessante, coloquem dúvidas, o que vocês não entenderam ou não da aula. Gostaria de agradecer. Obrigado, viu, Ale? Obrigada, Jonas. Obrigada, alunos. Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.